Vários aspectos são importantes na hora de montar uma equipe, mas e dentro de uma franquia? Os critérios são diferentes? Hoje, na coluna Franchise, quem conta pra gente é o especialista Américo José Filho. Oi, Américo, seja bem-vindo. Olá, Camila, tudo bem? Obrigado por me receber aí no seu jornal para falar um pouco sobre empreendedorismo voltado para o mercado de franquia. Camila, não é muito diferente você recrutar, né, pessoas ou montar uma equipe de vendas para uma loja, para uma franquia. O cuidado que nós temos que ter é praticamente os mesmos. A primeira coisa, não deixar para recrutar na última hora, né? Não deixar, por exemplo, temos aí o quê? 18 semanas para o Natal. E o Natal nós sabemos que ele tem que ser preparado muito antes. Então já está na hora de começar a olhar o seu time, verificar quem fica, quem não fica, quem que você vai ter que trazer, se você vai trazer gente nova. Você tem que desenhar qual é o perfil de pessoa que você quer, porque muitas vezes, quando nós não nos preparamos, nós pegamos a primeira pessoa que aparece. Então, a primeira coisa é desenhar um perfil. Você precisa de uma pessoa mais agressiva, você precisa de uma pessoa mais calma, você precisa de uma pessoa que tem mais habilidades em comunicação, você precisa de uma pessoa que saiba demonstrar um produto, porque muitas vezes você fala assim: ah, mas eu preciso de um vendedor, né? Eu preciso de alguém que fale muito. Mas o fato de falar muito não significa que ele é um bom vendedor. O fato de falar muito é que ele fala muito. O vendedor ele tem que falar o suficiente em que, né, para manter um diálogo com o cliente e ele conseguir vender. Então, a primeira coisa, desenhe o perfil dessa pessoa que combine com o seu negócio, certo? Quer dizer, se você trabalha com roupa, se você trabalha com brinquedos, pensa, por exemplo, uma pessoa para vender brinquedos, ela tem que ser uma pessoa jovial, uma pessoa com uma pegada mais risonha, uma pessoa que não tem medo de segurar o brinquedo, de ajoelhar. Então, você precisa ter uma pessoa mais dinâmica. Se você vende roupa, qual é o estilo de roupa que você vende? Ah, são mais roupas para senhor? Se são roupas para senhor, de repente, será que não vale a pena você ter uma pessoa um pouco mais calma, uma pessoa que saiba argumentar, que saiba fazer as combinações, que entenda, né, como é que essa pessoa vai utilizar a roupa, como ela utiliza. De repente, é uma roupa mais jovem, é uma coisa, né, uma pegada mais jovem, mais dinâmica. Então, você precisa de alguém, sabe, que pode ser até uma pessoa que tenha tatuada, uma pessoa que, sabe, que desenvolve uma comunicação mais rápida. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é desenhar qual é o perfil de pessoa que você está buscando, ok? Você tem que prestar atenção nisso. E isso entra tudo, até religião, né? De repente, você contrata pessoas que não combinam com você. E aí, tudo que aquela pessoa faz, ela vai te irritar, mas você só descobriu isso depois que a pessoa entrou. Então, começa primeiro a desenhar, a escrever qual é o perfil da pessoa, qual é a faixa etária que é interessante. Ela deve morar perto, ela mora longe, até quantas condições é aceitável para trabalhar com você. Porque, de repente, você acha uma pessoa muito boa, mas ela tem que tomar 3 ônibus, 2 ônibus, né? Então, de repente, da região que ela mora, assim que ela encontrar alguma coisa mais próximo da casa dela, a tendência é ela ficar. Então, a partir do momento que você desenvolveu esse perfil, vamos continuar um pouquinho. É casada, é solteira, com filho, sem filho, tudo isso você tem que definir, né, antes de começar a procurar. Quando você começa a procurar, vem assim: por onde eu começo? Eu procuro aonde? Hoje você tem aí todas as redes sociais que facilita muito, né, encontrar pessoas. Então, anuncie nos sites especializados, busque empresas de recrutamento e seleção, comece a procurar por indicações. Aí tem um detalhe que é interessante, né? Quando você vai pedir indicações ou indicação para o teu próprio funcionário, procure indicação por aquele funcionário que é bom, porque a tendência é um cara bom andar com caras bons. É uma tendência natural. Então, se você tem um cara que não é muito bom, e ele, de repente, vai te trazer um amigo que ele considera bom dentro da visão dele. Então, quando você tiver que pedir indicação, peça
para os funcionários bons, aqueles que você vê e fala: "Putz, esse cara vale a pena, eu vou pedir para ele". Uma outra coisa que você olha, cuidado com a indicação. Quando você pedir indicação para um outro funcionário, explica que esse funcionário vai participar do processo de seleção, que você não está dizendo para ele que vai contratar, mas ele vai participar de um processo. A partir do momento que essa pessoa desculpa, você ainda está fazendo ainda a parte de recrutamento. Então, você está buscando essa pessoa, né? Anuncie em todos os lugares. Vai no centro comercial, se você está num shopping, vai na administração de shopping, né? Procure com lojas vizinhas sua, né? Porque eles também recebem, e começa a fazer o seguinte: todo mundo que passar pela sua loja procurando emprego, ok? Pede para deixar o currículo. E no próprio currículo você já analisa o perfil. Sabe por quê? A gente nunca sabe quando vai ficar na mão. Então, é sempre bom você receber esses currículos, olhar, pedir para a gerente, ou se você mesmo está olhando, já fazer uma marca nessa pessoa, fazer uma marquinha e falar: olha, essa pessoa tem o perfil do que eu estou procurando. Então, a partir do momento que você começou o processo de seleção, você vai para a entrevista. Mas antes mesmo de fazer a entrevista, cheque essa pessoa nas redes sociais. Entra no Instagram dela, verifica se ela tem LinkedIn, verifica se ela tem Facebook, começa a enxergar, através das redes sociais, quem é essa pessoa. Porque por ali você vai ver muita coisa sobre a vida dela. Você vai ver muita coisa sobre comportamento. Você vai ver muita coisa sobre relacionamento. E aí, quando você trouxer para a entrevista, não pergunta para ela sobre o futuro, pergunta primeiro sobre o passado. Pergunta para ela, por exemplo, o que ela gostava de fazer no emprego dela e o que ela não gostava. Por quê? Porque aquilo que ela não gostava, ela vai continuar não gostando. E aquilo que ela gostava também. Então, procure entender isso, procure saber se ela realmente já viveu alguma situação de um cliente difícil, de um cliente que ficou bravo, que o cliente ficou irritado, e pergunta para ela, principalmente, como terminou essa situação. Então, olha o que eu estou fazendo. Eu estou querendo saber sobre informações dela, sobre o que ela já fez, e não sobre aquilo que ela vai fazer. Quando eu contrato um goleiro, por exemplo, para a seleção, quando é contratado um goleiro para a seleção, nós contratamos esse goleiro baseado nas defesas que ele já fez, e não naquela que eles promete fazer. A partir daí, você faz a entrevista, verifica qual é aquela pessoa que mais se encaixa com a função. Cuidado, porque muitas vezes você quer contratar alguém parecido com você. Entende? Você tem que contratar alguém que entrega aquilo que você, né, contratou. Ele tem que fazer a entrega, ele tem que fazer o trabalho. A necessidade dele ser parecido com você, desculpa, né? Você vai ter duas pessoas iguais dentro da loja. Ou, muitas vezes, nós olhamos muito pelo lado da simpatia, tá certo? Ou olhamos muito pelo lado da técnica, que é uma coisa muito comum. A gente contrata pela técnica e demite pelo comportamento. Então, nessa hora da entrevista, procure fazer um teste com ele. Pega qualquer coisa, uma caneta que vocês tenham na mesa, e dá para ele e fala: me venda essa caneta. Ele vai ficar vermelho, muitas vezes, ele não vai esperar, ou ela vai ficar, mas nesse momento, avalia qual é sabe, qual é a argumentação dele, se tem lógica o pensamento, se ele vai te fazer uma pergunta ou vai fazer algum argumento em relação à caneta. Por quê? Você está querendo um vendedor. Um outro ponto é, além de verificar, Camila, essas habilidades, aí ele treina essa pessoa. E quando ele treinar, tem um passo que é interessante, é mostrar para ele como faz e depois pedir para ele repetir. Então, o Sim. treinamento não é falar assim: olha, entra lá e atenda, mas é o seguinte: eu vou atender e quero que você faça igual. Muito boas dicas, Américo. Obrigada, viu? Obrigado a você e bom programa, Camila.